Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução no curso em relação aos pilares. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os pilares, ok? Primeiro, os pilares são elementos que são solicitados predominantemente por esforço normal e momento fletor. Então nós dimensionamos um pilar para esses dois esforços, esforço normal e esforço de momento fletor. A função do pilar você já conhece muito bem, é transmitir os esforços que ele recebe de vigas ou de outros pilares superiores e transmitir esses esforços para a fundação. Isso é a função do pilar, né? Então aqui nós temos a representação de um pilar, os esforços no topo de normal e momento fletor, incluindo o seu peso próprio, e aí temos esforço normal na base desse pilar. Então nós vamos ter esforço normal no topo, esforço normal na base. Também vai haver momento fletor no topo e momento fletor na base, ok? Aqui está a representação desses momentos, né? Momento em X e momento em Y. Esse aqui é um vetor indicando o momento, e para indicar o vetor a gente usa a regra da mão direita, né? O dedão está no sentido do momento e os 4 dedos indicando a flexão. Então, se ele vai fletir nessa direção, o dedão então vai estar nessa direção. Por isso que o momento em X está aqui, tá? A mesma coisa em Y, né? Ele vai fletir nessa direção, então o dedão tem que estar nessa direção. Por isso o Y está aqui nessa direção, ok? Tranquilo, né? As considerações iniciais que nós vamos precisar durante esse curso, ó. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Primeira coisa, os cobrimentos que a gente trabalha com ele para pilar é zona rural 2,5 cm, zona urbana 3 cm, região marinha 3,5 cm, industrial 4 cm. Então no nosso curso aqui nós vamos trabalhar na região urbana, então no mínimo 3 centímetros de cobrimento, tá? Todo pilar tem que ter a seção com área mínima de 360 centímetros quadrados, tá? Não pode ter pilar, segundo a norma, né? Não pode haver pilar com seção menor que 360 centímetros quadrados. E a dimensão mínima do pilar é de 14 centímetros. Professor, mas muitos engenheiros dizem que pode usar até 12 centímetros. Bom, existe uma briga nisso aí. Por quê? Olhando do lado aqui, ó, a NBR 15575, ela diz que para edificações com menos de 6 metros de altura, essas dimensões mínimas não precisam ser obedecidas, desde que resguardada a demonstração da segurança e estabilidade. Bom, mas a segurança e a estabilidade ela está resguardada pela NBR 6118. E a NBR 6118 diz que a dimensão mínima é 14 e a seção mínima é 360. Então eu sigo o que está na NBR 6118. Seção mínima 360 centímetros quadrados e dimensão mínima 14, ok? Bom, eu posso trabalhar com a seção menor que 19 no pilar, e de 14 até 19 pode ser trabalhada, porém eu preciso acrescentar um novo fator, um novo coeficiente de majoração, além daquele fator 1.4, né? A gente já trabalha com ele. Então, além desse fator 1.4, você tem que acrescentar um novo fator que é o gama N. Esse gama N só vai ser aplicado quando a menor dimensão da seção for de 14 até 19, ou seja, até 18, né? 19 já não precisa.
Então, de 14 a 18, eu preciso acrescentar esse coeficiente gama n. Esse gama n ele é calculado aqui, ó, 1,95 menos 0,05 vezes a menor dimensão do pilar, que é o B. Bom, eu já coloquei tabelado aqui então os valores usando essa formulazinha. Para o pilar de 14 centímetros, que é o mínimo estabelecido pela 6118, né? Esse fator vai ser 1,25. Para a dimensão de 15, 1,20. Para 16, 1,15, 17, 1,10, 18, 1,05. Tá? Então já pode ir direto nessa tabelinha aqui. Se for de 19 centímetros acima, não há necessidade desse fator gama n. Basta o fator gama c, que é 1,4. Né? Bom, outra coisa importante é a armadura mínima. Um pilar não pode ter armadura longitudinal menor do que 10 milímetros, ou seja, 3/8. Né? Muitos pedreiros, muitos engenheiros utilizam 5/16, mas a norma diz que no mínimo é o 3/8, é o 10 milímetros. Tá? Armadura máxima. Bom, a armadura máxima vai depender da menor dimensão da seção do pilar. Essa menor dimensão da seção do pilar, em milímetros, dividido por 8, vai ser a maior bitola que você pode usar para pilar. Tranquilo? Bom, a taxa de armadura mínima. Pilar, a armadura mínima é de 0,4%. Tá? E a armadura máxima é de 4%, salvo onde há sobreposição de armaduras. Onde há sobreposição de armaduras, essa taxa pode ir até 8%. Okay? Mas em seções simples essa taxa é de no máximo 4%. Então, mínimo 0,4% e máximo 4%. Tranquilo? Bom, efeitos que nós vamos considerar nos pilares. Isso aqui vocês já viram, né? Lá em estrutura de madeira, estrutura de aço também trabalha com isso aqui. Só que no pilar de concreto armado tem algumas diferencinhas, por isso eu vou explicar direitinho aqui. Efeitos de primeira ordem. Os efeitos de primeira ordem são devido aos esforços que provocam apenas compressão no pilar, ou seja, esforço solicitante que atuam no pilar em situação indeformada, ou seja, não provocam flambagem no pilar. Então só compressão que vai ter aqui, né? Mas não vai haver flexocompressão, flambagem não vai haver. Nesse caso, as excentricidades consideradas são excentricidade inicial, excentricidade acidental e excentricidade de forma, que segundo a NBR pode ser considerada zero. Né? Então apenas excentricidade inicial e excentricidade de forma, caso esteja efeito de primeira ordem. Daqui a pouco eu vou mostrar quando eu considero os efeitos de primeira ordem, tá? Não se preocupem ainda. Efeitos de segunda ordem. Bom, nesse caso, o pilar já vai trabalhar na situação deformada, já vai haver a flexocompressão, né? Então, devido aos momentos resultantes do carregamento normal, multiplicado pela deflexão do pilar. Deflexão porque já sofreu a flexocompressão, né? Então, efeitos de segunda ordem. Nesse caso, nós consideramos a excentricidade de segunda ordem e excentricidade de fluência, SCC. Excentricidade de segunda ordem e excentricidade de fluência quando houver efeitos de segunda ordem. Daqui a pouco nós vamos ver quando é que eu considero os efeitos de segunda ordem. Tranquilo? Bom, atualmente nós temos aí nos programas de cálculos estruturais um coeficiente chamado gama Z. Esse gama Z ele avalia as magnitudes desses efeitos de segunda ordem. Se esse gama Z for encontrado menor que 1.1, você pode desconsiderar os efeitos de segunda ordem. Se esse gama Z for menor que 1.3, ou seja, de 1.1 até 1.3, né, deve-se considerar os efeitos de segunda ordem.
se esse γz for maior do que 1.3, a estrutura está instável. Isso aqui em relação ao pórtico, tá? Os programas fazem esse processo γz não em relação a um elemento estrutural, mas sim em relação ao pórtico, os deslocamentos horizontais nos pórticos. Tranquilo? Bom, no dimensionamento de um pilar, qual é o comprimento do pilar que nós temos que considerar no dimensionamento? Bom, a NBR 6118 diz o seguinte: você precisa pegar o menor entre a distância entre o eixo da viga inferior até o eixo da viga superior, ou o vão entre as duas vigas somado com a altura da seção do pilar. Um dos dois, ou seja, o menor entre eles. Mas na prática nós consideramos da parte superior da viga inferior até a parte superior da viga superior, ou seja, daqui até aqui, ok? Esse é o comprimento equivalente que nós vamos considerar para dimensionamento do pilar. Uma observação aqui é que se o H, ou seja, a altura da seção do pilar, for maior do que 5 vezes a menor dimensão, que é o B, né? A menor dimensão do pilar é chamado de B e é maior de H. Então, se esse H for maior do que 5 vezes o B, o pilar é chamado de pilar parede, é considerado pilar parede. Tranquilo? Bom, então nós vamos trabalhar com esse comprimento aqui, ó, na prática, tá? Da parte superior da viga inferior até a parte superior da viga superior, daqui até aqui. Então, isso é considerado um pilar. Tranquilo? Tá. Outra coisa importante é o cálculo da esbeltez do pilar. A esbeltez do pilar, ele é calculado nas duas direções, na direção X e na direção Y. E aí a gente pega o maior deles, a pior situação entre eles, professor? Não. Nós calculamos para as duas direções. Então, na direção X, o índice de esbeltez é calculado comprimento equivalente, comprimento efetivo ou comprimento de flambagem, dividido pelo raio de giração em X. O raio de giração em X ele é calculado raiz da inércia em X dividido pela área da seção. A mesma coisa para a direção Y. Então, o coeficiente, o índice de esbeltez em Y é o comprimento efetivo ou comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração Y. E o raio de giração em Y é calculado raiz de inércia de Y, na direção Y, dividido pela área de seção. Mas, para as seções retangulares, que é o que nós vamos trabalhar aí nesse semestre, você poderá usar esse cálculo para o índice de esbeltez. Ó. Então, a esbeltez em X vai ser 3,464 vezes o comprimento efetivo, não é esse comprimento equivalente, tá? É o comprimento efetivo, dividido pelo H em X. Esse H aqui é o H da direção. Então, dependendo da inércia, né? Se você estiver trabalhando na direção X, o H é o próprio direção X. O índice em Y vai ser 3,464 vezes o comprimento efetivo dividido pelo HY. Então, isso aqui é diferente disso aqui, vai depender da direção, tá? Você se lembra muito bem o que é o comprimento efetivo. O comprimento efetivo vai depender dos vínculos, Só relembrando aqui para vocês, quando o vínculo é rotulado, então se o pilar estiver rotulado na base e rotulado no topo, você vai ter o comprimento efetivo igual ao comprimento equivalente. Se o pilar estiver engastado em um vínculo, na base por exemplo, e rotulado no outro, esse comprimento efetivo vai ser 0,7
vezes o comprimento equivalente. Se ele tiver engastado, 0,5 vezes o comprimento equivalente. Engastado livre, 2 vezes o comprimento equivalente. Ok? Aqui vocês já estão acostumados a trabalhar. Para a seção circulares, o índice de Beltrame é calculado 4 vezes comprimento efetivo dividido pelo diâmetro do pilar. Aí nesse caso não tem direção x e y, é um índice de Beltrame só. Tranquilo? Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre esse comprimento efetivo, eu coloco para vocês aí separadamente, tá? Bom, e aí, tendo em mãos o índice de Beltrame, eu posso então classificar o pilar. Se esse índice for menor ou igual a 35, o pilar é considerado curto. E aí você pode desprezar as flambagens, ou seja, é apenas efeito de primeira ordem. E aí a gente vai ter índice de Beltrame, aliás, excentricidade de inicial e excentricidade acidental. Excentricidade inicial e acidental. Se esse índice for de 35 a 90, ele é considerado um pilar mediano. Nesse caso, você considera flambagem, ou seja, efeitos de primeira e segunda ordem. Tá? Então tem as excentricidades de segunda ordem. Se o índice for menor, está entre 90 e 140, o pilar é esbelto. Aí também tem que considerar a flambagem, efeitos de primeira e segunda ordem, né? E ainda a fluência, ou seja, excentricidade de fluência. Se esse índice for maior que 140, nós não dimensionamos o pilar, tá? E tem que ser redimensionado aí, ó. Ele é um pilar muito esbelto e a gente não calcula para essa esbeltez. Tranquilo? Beleza, então a classificação aqui é um pouquinho diferente de madeira, né? Madeira tem os valores diferenciados ali, ok? Tranquilo, né?